Eu sou Mariane Roma. Hoje nós vamos falar sobre demissão por acordo mútuo. E para falar desse assunto, eu trouxe a Gessilda Esteves, mestra em Ciências Contábeis. Seja muito bem-vinda, Gessilda. Prazer, Mari, é sempre um prazer gigante estar aqui com você, falando de contabilidade, Pois falando é. de coisas legais. Você gosta de falar, né? Não, imagina, gosto muito. Gosta nada, gosta pouco. Bom, então para a gente começar esse assunto de hoje, que é sobre desligamento de empregados, né? Queria que você contasse pra gente o que caracteriza a demissão por acordo mútuo e como ela difere das outras modalidades de rescisão contratual. Eu já tenho em mente, mais ou menos, o que seria essa demissão por acordo mútuo, mas eu não sei se é isso mesmo. O que você tem em mente? Vamos lá. O funcionário, ele solicita ao empregador que ele mande ele embora, é isso? Quase isso. Quase? É isso. Eles estão de acordo que aquela relação ali Não está funcionando, não está funcionando e precisa acabar. E aí a gente já tem algumas diferenças. Por que eu falei que é quase isso? Porque quando o funcionário ele pede demissão, a gente tem literalmente a demissão a pedido. Eu estou pedindo a rescisão. Quando é só o empregador, né, que demite sem uma justa causa, eu tenho uma demissão sem justa causa por parte do empregador. Eu posso ter com justa causa, né? A pessoa fez alguma impropriedade lá na empresa, não cumpriu meta, ou teve uma conduta imprópria, alguma coisa que não foi bacana, e eu tenho a demissão por justa causa. O acordo mútuo são os dois entendendo que aquela relação ali precisa chegar ao fim. Sim. Então, é uma coisa bem legal, porque, assim, isso já acontecia na prática, né? As pessoas faziam um acordo com os seus empregadores, olha, acho que essa relação aqui não está legal, ou eu recebi uma proposta melhor, aí o cara fala, não tem como cobrir tua proposta, etc e tal, poxa, então me demite. Ah, então tudo bem. E aí, o que acontecia? Saía como se fosse uma demissão sem justa causa, e aí cumpria todo o rito de uma demissão sem justa causa. Nessa, o rito não é completo. A gente tem algumas restrições diferentes de uma demissão tradicional, por exemplo, sem justa causa. E quais são os principais direitos garantidos ao trabalhador nesse tipo de acordo, especialmente em relação ao FGTS e ao aviso prévio? Então é nisso mais ou menos que vai se diferenciar? Exatamente. Por quê? Em termos de aviso prévio, ele numa demissão normal, ele seria obrigado a cumprir 100% do aviso prévio. Numa decisão de acordo mútuo, ele pode, às vezes, até ser liberado do acordo. Mas, em geral, ele cumpre 15%, o empregador paga os outros 15%. Em termos de FGTS, ele pode sacar e o empregador só tem a obrigação de pagar a multa de 20% e não de 40%. Então, tem aí alguns benefícios dentro desse processo. Para ambas as partes. Para ambas as partes, quando a gente tem aí um acordo nesse sentido. Entretanto, por exemplo, se eu estou numa demissão de acordo mútuo, uma das questões também que é bem importante é como que você vai lidar com o salário-desemprego, né? O auxílio-desemprego. Então, neste caso, não tem, né? Estamos de acordo. Aí não tem. Não tem. Não tem. Estamos de acordo, porque eu sei que certamente essa pergunta deve estar no teu radar. E aí não tem, por exemplo, essa questão. Quando é acordo mútuo, eu não tenho acesso ao auxílio-desemprego. Né? Então, é uma das coisas que diferencia, por exemplo, em outros casos, como o caso da sem justa causa, por exemplo. Sim. Bom, então já que você já respondeu a minha pergunta, nem vou fazer. Agora a gente pula para a próxima. Conta pra gente quais são as responsabilidades e obrigações que o empregador deve cumprir ao formalizar esse tipo de rescisão. Então, a primeira coisa, as verbas rescisórias todas, né? Então, o salário, férias vencidas, se ele tiver lá mais de 15 dias do período a vencer, o proporcional de férias a vencer, 13º, proporcional, né, na verdade. Então, ele vai pagar todas as verbas rescisórias.
ele vai pagar 20% do FGTS e ele vai pagar 50% do aviso prévio. Então, em geral, quando você tem um acordo mútuo, o empregado ele só tem que cumprir 50% do aviso prévio. Então, vamos supor que o empregado tenha 1 ano de casa. Então, ele teria que cumprir 30 dias. 1 ano e 1 mês de casa. Ele teria que cumprir 30 dias. Então, ele vai trabalhar 15 e o empregador vai pagar mais 15. Existem alguns casos em que o empregador libera ele dos 15, mas paga os 15. Né? Então, ele vai lá e paga os 15%, ou os 15%, os 15 dias, e isso são obrigações aí que o empregador tem dentro desse processo. Então, Gessilda, só para a gente concluir, tá? Na prática, quais cuidados tanto o empregador quanto o empregado devem tomar para garantir que o acordo mútuo seja feito de forma legal e transparente? Até uma dúvida que eu tenho é que, assim, até por experiências passadas que eu já tive, acredito que muitas pessoas também já devem ter tido, de você realmente ver que uma relação não está mais funcionando e você chamar o seu chefe para conversar, o seu líder, e você explicar o que está acontecendo, e talvez isso não ficar claro para alguma das partes, principalmente para o empregado, de que será um acordo mútuo. Isso precisa ficar muito claro, senão o empregado ele pode achar que, não, estou sendo mandado embora de uma forma normal, sem ser essa de acordo mútuo, e vou receber ali todos os meus direitos. Quando eu falo disso, eu estou falando do seguro-desemprego, eu estou falando da multa de 40%. Isso precisa ficar bem claro. O empregador ele precisa dizer, olha, a gente pode fazer um acordo mútuo e explicar o que vai ser feito, certo? É isso. Então, sim, a primeira coisa que a gente precisa entender tanto para o empregador, por exemplo, né? O que o empregador precisa entender? Ele precisa entender que chegou-se à conclusão de que estamos de comum acordo. Então, como que isso acontece? Provavelmente, né, a tendência é que o empregado chegue para o empregador e fale, olha, não está dando mais, ou eu recebi uma proposta melhor, etc. e tal. Como é que a gente pode encerrar essa relação de uma maneira tranquila? Então, o empregado ele precisa verificar todas as regras do jogo, verificar o contrato de trabalho, verificar se não tem pendência, fazer os cálculos todos, informar para a pessoa, olha, se você fizer isso, que você tem direito a isso, e se isso, está aqui seu salário, suas verbas rescisórias, suas horas extras, enfim, mostrar para o empregado exatamente tudo o que está envolvido nesse processo. O empregador, por outro lado, né, vamos supor, o empregado, por outro lado, né, o empregador pode fazer uma proposta para ele de acordo mútuo. Por quê? Porque sem justa causa ele teria que pagar a verba rescisória, ele teria que ter direito ao 13º, eu já estou pensando seguro-desemprego. Seguro-desemprego, etc. e tal. Então, assim, o que o empregado não pode? Ser obrigado a assinar alguma coisa. Assina aí que a gente está fazendo um acordo. Não, você quer me mandar embora? Eu não quero ir. Você quer me mandar embora? Então, você me manda. Tem razão? Não, você está dizendo que eu não cumpri meta. Quando foi que você disse que eu cumpri a meta? Cadê aí a reunião de feedback? Cadê a legalidade dessa justificativa que você está me dando, né? Então, assim, ambas as partes têm que trabalhar de forma muito transparente, muito nítida, mostrando, né, tendo atenção aos seus direitos e deveres e mostrando a obrigação e o direito de cada uma dentro do processo para justamente a gente não ter problema e ter uma demissão tranquila. Imagina, o funcionário é desligado, vai lá, estamos de acordo, sem se informar muito bem, depois é mandado embora, cadê meu seguro-desemprego? Não caiu, nem vai cair. Exatamente. A pessoa precisa entender, e isso tem que ficar bastante nítido. Por quê? Porque se fosse uma sem justa causa, ele teria direito. Mas nesse caso de acordo mútuo, ela quase que cai, não quase cai porque tem uma sutileza entre a justa causa e o acordo mútuo. Mas ambas, por exemplo, não têm direito ao auxílio-desemprego. Ambas não têm. Então, é bem importante sinalizar
os direitos de cada um. Tem regrinhas de férias, tem regrinhas de 13º em função do tempo trabalhado. Então tem uma série de regrinhas que é muito importante observar para justamente a gente fazer aquela máxima, o combinado não sai caro. Exato. É isso. Gessilda, muito obrigada pela sua presença, por todo o conhecimento. Imagina, sempre um prazer, Roma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, é isso. Chegamos ao final. Bons estudos e até a próxima oportunidade.